Santa Maria Rádio Web. Muita música que te conecta com Deus. Mensagens que te faz refletir. Notícias, entrevistas, informações e muito mais. E sua participação pelo WhatsApp e Instagram. No ar, Conexão Terra Santa. É para conectar. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Conexão Terra Santa. Queremos dar as boas-vindas aos ouvintes que estão chegando aqui pelo Instagram, tanto o meu, Ricardo Silva, GCM, como da Rádio FM Santa Maria Oficial, como também pelo site e aplicativo. Deus está conosco, estamos na presença dEle, todos os nossos projetos é nele, nós fazemos tudo para Ele, para a glória de Deus. E esse programa Conexão Terra Santa tem o propósito de mostrar os nossos valores, a importância que nós somos, e também mostrar para o poder público que nós também temos valor. E é por isso que nós, além de trazer as reflexões para elevar nossa alma, trazer músicas que nos conectam com Deus, nós também trabalhamos para que as pessoas possam refletir sobre a sua vida, sobre o que Ele é, sobre o seu potencial e o que pode acontecer na sua vida. Nós trabalhamos na conscientização também das pessoas para que as coisas se tornem melhores. Só a partir da conscientização, quando a gente compreende o que somos, a nossa capacidade, o poder, nós podemos mudar sim a nossa realidade. Uma realidade que muitas vezes foi sofrida, mas nós podemos sim mudar a nossa realidade. Nós vamos iniciar esse programa nada melhor do que orando a Deus, como a gente sempre faz, sintonizando com Deus, nos ligando com Deus, porque nada podemos sem Ele. Deus é a razão de tudo que nós somos. Qualquer coisa que vem sobre nossas vidas é segundo a vontade dele. Entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e tudo ele fará. Você que está nos ouvindo agora, você que está precisando, como nós sempre falamos, de algo do Senhor, uma bênção de Deus, está precisando de uma realização do Senhor, está passando por alguma situação adversa e que precisa que Deus faça, é algo que para você não tem mais condições, só Deus pode fazer, então é o momento. Porque quando a gente não tem capacidade de fazer, Deus faz, Deus realiza. E é nesse momento que nós fazemos isso, entregando tudo na mão do Senhor. Você que está aqui agora ao vivo conosco, está atento a essa programação, pode colocar seu pensamento no Senhor, pode deixar Deus fluir na sua vida. Não tem importância se você muitas vezes não sabe falar direito. Deus conhece o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nós te exaltamos mais uma vez. Nós agradecemos porque se nós estamos aqui nesse lugar, se as portas se abrem para que a gente possa colocar o que o Senhor nos deu para abençoar as pessoas, é porque é o Teu propósito, Senhor. Nós somos os luzeiros do mundo. Nós somos o sal da terra. Estamos aqui para fazer a diferença na terra, Senhor. Por isso, Deus eterno, abençoa-nos e abençoa cada ouvinte. Distribui bênçãos para cada um deles. Se alguém agora está precisando de uma intervenção divina, de um milagre, de uma realização da parte do Senhor, que Tu possa tocar agora onde eles estão. Seja o que for, o problema que for, o Senhor é capaz, o Senhor pode. Realiza agora no nome de Jesus. Quero também pedir para o Senhor abençoar o Jota, abençoar o Abner, abençoar o Claudio que está conosco, a todos que compõem esse trabalho. Muito obrigado. Derrama uma bênção especial também ao nosso convidado entrevistado de hoje, Francisco Navarro. Muito obrigado, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós já estamos aqui com o nosso convidado, Francisco Navarro. É uma honra experimentada, que já trabalhou na Prefeitura de Aracaju, desenvolveu um trabalho na SMTT, um trabalho muito complicado, porque o trânsito não é fácil, mas trabalhou e fez o seu papel, tem conhecimento para poder passar para a gente, e nós vamos discorrer de muitas coisas
relacionada à Terra Santa, que tem muita coisa. Quero aproveitar a oportunidade para que Francisco Navarro possa se apresentar. Fique à vontade, Francisco Navarro. Bom, primeiramente queria agradecer a vocês pelo convite, né, por ser muito lisonjeado. Já estou fora da SMTT tem 6 anos, né, mas até hoje ainda as pessoas me procuram em cima desse projeto. Queria parabenizar vocês pelo programa, né, a Rádio FM Santa Maria, e fico muito feliz por essa iniciativa, porque essa iniciativa de vocês é plausível a hora de você, a população dizer, né, e ter o espaço e a liberdade de procurar resolver os seus problemas, que é para isso o poder público existe, é para ajudar, né, para trabalhar para os seus pagadores, que são nós, né, cidadãos, aracajuanos, sergipanos. E a iniciativa, eu queria dizer a vocês assim, que Deus abençoe vocês sempre, né? Que quando você coloca o nome de Deus na frente do que a gente faz, é o que a gente faz com amor, a gente faz com dedicação e faz da forma mais correta possível. Então fico muito feliz pelo convite de vocês, parabéns, e pode contar comigo sempre que vocês precisarem. Amém. Francisco Navarro, a gente já teve oportunidade na época, eu sou guardião, sou municipal de carreira. Ah, é? Na sua época eu fui presidente do sindicato. Lá na Guarda Municipal, né? É do Geolese, né? Geolese, fui presidente do sindicato na época. Muito bem. Então a gente conhece um pouquinho do assunto e conhecemos mais da realidade da nossa terrinha, que você conhece Aracaju todo e sabe que a terrinha tem vias estreitas, né? Tem a questão aí de calçadas, a calçada não existe para pedestres, a gente também tem a questão das sinalizações das vias. Nós temos vários problemas aqui, nós vamos discorrer deles aqui nesse programa, porque esse é o intuito de a gente abordar essas questões e inclusive servir como documento para enviar aos órgãos, né? Porque isso já é feito, né? A gente sempre faz. Essas situações a gente aborda e expõe para os órgãos públicos. Nesse caso, para esse NTT, é claro, de forma específica. Vamos discorrer daqui a pouco sobre esses assuntos. Nós temos a questão da legalização do transporte alternativo na zona de expansão, que nós vamos também falar sobre essa questão. Sim. Nós já temos abordado há algum tempo. Parece que deu uma esfriadazinha agora. Levantou esse tema de novo, porque a gente sabe que é um ano político. Quer dizer, desculpe, estamos se aproximando do ano político. E aí traz à tona e nós estamos esperançosos que essa situação se resolva, tá certo? Então nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Quero desde já agradecer aqui as pessoas que estão comparecendo aqui conosco. Nós temos aqui Tibério, que está com a gente, obrigado. Tibério que está entrando aqui no programa através do nosso Instagram. Giovanni Celestino sempre nos prestigia. Daqui a pouco vai ter o programa dele, daqui a pouco ele também inicia o dele às 20 horas, salvo engano. Edson daqui da Praia do Sul, muito obrigado pela sua presença. Fiscal do Povo, que foi um dos responsáveis para trazer Navarro, foi o responsável, meu esposo está dentro aqui. Boa, Fernando, um abraço para o Fernando. Foi o Fernando, eles vão trazer Navarro. Participei do programa dele também, que tinha um programa, não sei se ele está tendo o programa dele, né? Mas muito bom, ele é uma pessoa muito dedicada e empenhada nesse propósito, né, de tentar resolver esses problemas aqui da comunidade. É isso mesmo, ele está agora conosco nos ajudando. Vans Autopeças entrou, é um dos patrocínios, o empresário lá, Galdino, está aqui conosco, é uma bênção em nossas vidas, tem nos ajudado bastante. Adriana aqui, está conosco, Rúbia, lá de Alagoas, direto de Alagoas, nos assistindo. Fiscal do Povo, ele manda um abraço aí da Navarro, manda também dar sucesso para a gente aqui para o programa. Ele está distante agora, nesse momento. Sandro, muito obrigado pela presença. Nós vamos conversar aqui, Navarro. O primeiro tema é sobre a questão dessas vias estreitas aqui, sem sinalização, né? Você viu aqui, você chega aqui, é uma dificuldade. Alguns falam que a nossa terra é o caminho das Índias, né? Em certo momento do dia. E aí, além da gente falar sobre essa questão, a gente também tem que ver soluções, né? Porque a gente está ponto de problemas, mas ver como é que se resolve. Então, passando aqui a bola para o senhor, o que é que o senhor tem a dizer a respeito dessas vias estreitas? Nós temos essa Alessandra Ossina, né, que pega o Jogo Chufrão, que segue até o final, e nós temos a Jessi Carvalho Gomes, que pega do Gelo à Porta para lá, que pega o Marivan, que pega até o Landantas. Sim. Olha, na verdade a concepção dessas avenidas ela não é estreita.
Infelizmente, a falta de planejamento e a falta do trabalho da prefeitura, falo de uma forma geral, não especificamente só dessa gestão, essa gestão já está há muitos anos, né? É a falta do planejamento. Ele deixa que as pessoas ocupem os espaços e comecem a ocupar invadindo a avenida, né? Por quê? Porque a prefeitura não faz a infraestrutura antes das pessoas se acomodarem. O correto é o quê? Vai ter um espaço, vamos criar um novo bairro, um novo conjunto, preparar a infraestrutura, as avenidas, calçadas, etc., para depois ser ocupado. Aqui é o inverso. As pessoas ocupam primeiro, né, por questões de falta de habitação mesmo, né, e começa a prefeitura a deixar sem controle. Quando você vai ver, não tem saneamento, não tem água, não tem esgoto, não tem calçada, não tem transporte, e tem que resolver tudo isso com as pessoas já morando lá, né? Então, já que está desse jeito, como se fazer? Aí é onde entra as prioridades. E a prefeitura tem que dar prioridade aos locais que estão precisando, né? Porque é culpa dela, aquele espaço está ocupado daquele jeito, de forma desorganizada, na lama, né? Porque você pode ver, essas coisas, às vezes passa uma camadinha de asfalto safada para enganar a população, e daqui a pouco está o buraco novamente, cheio de barro, cheio de lama, e não resolve. Tem que depois vem a DESO para cortar, para poder botar a tubulação, você devia ter colocado antes, estraga de novo a pavimentação. Então é uma merda. Desculpa, mas é horrível isso. Quem paga é quem está morando no local. Então tem que se dar prioridade. Eu estava até comentando aqui no intervalo com um colega aqui, por exemplo, aquela Avenida Gasoduto. Eu, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, reasfaltaram uma avenida que estava boa. E logo depois, aquela ponte ali que atravessa, quando termina a Gasoduto, que entra aqui a Alexandre Alcino, já está ali sem calçada, sem ciclovia, sem condição da pessoa andar, e deram prioridade a reasfaltar porque já estava funcionando. Então, por que acontece isso? Porque não dão prioridade para resolver de fato os problemas. Então não tem jeito. Plano diretor tem que resolver isso aí, Câmara de Vereadores tem que fiscalizar e cobrar, e o prefeito é que é o grande responsável por isso. Ele tem que priorizar onde realmente precisa primeiro. Eu estou vendo reasfaltando também, por exemplo, ali a área da rota de fuga, ali do lado do aeroporto, porque o asfalto está bom. Por que vai mexer naquilo agora, se aqui, por exemplo, está precisando? Né? Então, qual é a área mais populosa? Qual é a marca que demanda transporte público? Aqui não para um ônibus atrás do outro, aqui é muito populoso. Isso. Acidentes acontecem, falta de sinalização. É um problema grave, porque você não tem calçada, você não tem a sinalização, você não tem passagem de teste, não tem nada. Agora me diga uma coisa, como é que resolve essa questão de calçadas com essas vias estreitas, com tanto crescimento desordenado? Então, aí vai ter um problema. Para qualquer prefeito que entrar, vai ter que desenhar o projeto. Aí veja bem, se uma avenida aqui é para 4 faixas, ou vai ter que readequar, indenizar as pessoas para poder arrumar a avenida, ou vai ter que arrumar rotas alternativas e manter essa aqui como via única, em um sentido. Então, cada caso é um caso, né? Aqui, apesar da avenida parecer estreita, ela não deveria ser, certo? Então aí vai ter que fazer ou alargamento, ou vai ter que fazer uma paralela. Tem um trecho aqui com a canal e tem outra paralela, tem um projeto que passa por ali, tem uma fábrica ali de material de limpeza, né? Isso. E ali por trás tem outra também, já botaram um prédio, tem lá uma estrutura. Então tem que se repensar o sistema viário aqui e organizar. Foi isso que a gente está conversando com o Claudio Novo, até sobre a dificuldade de você indenizar tanta gente. O recurso é muito grande. Mas ele disse, mas temos aqui as vias internas, ou outras vias aí paralelas, que é auxiliar, antigo auxiliar 2 e auxiliar 1, que você liga uma a outra, que poderia fazer 2 vias, poderia. Agora, a população vai sofrer um pouquinho, porque o trânsito vai ficar muito mais caótico. Infelizmente, vai ter que falar a coisa cresceu desorganizada, para arrumar não é fácil. Naturalmente, a prefeitura tem que arranjar uma forma de organizar aquele local prejudicando o mínimo possível. Na verdade, não é prejudicar, né? Você vai reorganizar. E as pessoas que forem indenizadas, tiver suas casas que podem ter uma frente adaptada, ver como fazer, ou fazer construções ao lado, ou construções no decorrer da avenida, e permutar. Então tem várias alternativas que tem como fazer para que a população não se sinta lesada. Já que está morando aqui, já tem seu negócio, não sei o quê. Então, mexer com isso não é fácil. Mas você tem que começar.
apresentar soluções, a chamar a comunidade, conversar com a comunidade, apresentar os projetos para melhorar, vai ter que precisar fazer isso. E as alternativas são essas, A, B, C e D, e botar a turma para decidir junto com a prefeitura. Mas se você não faz, se você não prioriza, vai cada vez agravando mais. Não é só que não, você tem na zona de expansão problema, você tem lá no mercado problema, você tem na zona sul, na zona norte, todos eles têm problemas, e problemas similares por um crescimento desordenado. Então, um problema aí, a gente sabe que a terrinha não era para ser assim, quando iniciou não tinha nada, tinha condições de fazer 2 vias largas. Sim. Infelizmente, Navarro, é como sempre acontece, né? A gente é jogado, Isso. A gente é entregue. E agora estamos nessa situação que, para resolver, eu vou dizer uma coisa, é muito complicado, porém tem soluções, porque recurso existe. Sempre tem solução, eu tenho que botar na cabeça. Sempre tem uma solução, o que falta é interesse. Tem que botar isso na cabeça. Um ouvinte, na semana passada, até indagou, disse: Ricardo, e com respeito às ciclovias, porque já teve acidentes, já teve pessoas que morreram, perderam a vida, e eu até disse, é muito complicado ter uma ciclovia com essa via estreita que está, porque vai ter que ter indenização. Porém, há soluções, como já foi falado, foi abordado, tem um canal aí que pode de repente fazer essas 2 vias, né, e fazer. Aí eu passo a bola para um especialista, né? Como é que se faz uma ciclovia nessa situação? Então, a gente está falando de uma avenida que não tem nem calçada. Exatamente. Como é que você vai falar em ciclovia? Não tem, você não pode botar uma ciclovia numa avenida que não tem nada. Você tem uma lama de asfalto em cima, você tem que reestruturar todo o bairro. E para você fazer isso, tem que apresentar o projeto e começar. As pessoas têm indenização, mas tudo depende de quem vai fazer. Indenização não significa que vai desapropriar você, tirar você, jogar você no relento. Então, a prefeitura pode trabalhar, o bairro é grande, tem muitas áreas ainda aqui em construção, e que tem áreas que pode se fazer, as residências ou outros locais, para você, em vez de estar simplesmente derrubando a casa e deixando o cara à toa, não, você fazendo outra estrutura para que ele possa se acomodar no mesmo bairro. Então, existem alternativas, o que precisa é vontade de fazer. Então, não se pode pensar em ciclovia em um local que não tem nem calçada. Então, você tem que fazer tudo. Você tem que desenhar a avenida, já com a reforma que vai fazer, incluindo a ciclovia, incluindo a questão dos abrigos de ônibus, incluindo o transporte público, calçadas largas, arborização. Olha, tem cidades como Bogotá, uma cidade daqui da América do Sul, né, que lá fizeram um plano de infraestrutura na cidade, implantando até o BRT, que é o transporte público. Então, bairros como Santa Maria, como outros, que eram bairros que tinham um problema tanto de segurança quanto de infraestrutura que não tinha, esse mesmo problema aqui. Só a criminalidade no local, questões de fogo, de outros, o quê? Só com a urbanização, você fazendo as calçadas, botando a arborização, iluminação adequada, você está mexendo com polícia, com nada disso. Só isso reduziu em mais de 70% as questões de criminalidade lá. Por quê? Porque as pessoas passam a utilizar a rua. Quando você vê em bairros bem iluminados, que tem praças arrumadas, que tem calçadas, as pessoas circulam, fortalece o comércio local, as pessoas começam a usar o ambiente e isso inibe o crime. O crime vai para onde? Para onde tem escuridão, para onde tem pessoas vulneráveis e para onde tem ausência de polícia e de infraestrutura. Então, não só resolve o problema de transporte, como resolve também o problema de segurança também. Então, uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra. Enfim, para aqueles que estão nos ouvindo, estão atentos aqui à nossa programação. A gente tem esses problemas sérios, porque realmente foi por questões políticas, infelizmente não deram atenção maior para a gente. Porém, há solução, né? Como disse Francisco Navarro aqui, dizendo aqui, a solução, para tudo tem uma solução e recursos existem, eles podem sim dar prioridade a isso. Claro que se nós também buscarmos o apoio dos nossos representantes, né, que eles podem também pegar essa bandeira e dizer, vamos resolver, não pode ser a curto prazo, mas a médio, a longo prazo, pode ser que seja feito. Então, há solução. Do jeito que está horrível. Né? Olha, aprovaram agora outro empréstimo. A prefeitura já pegou mais de R$1 bilhão de empréstimo, sem apresentar os projetos. Dizia lá, vamos fazer uma avenida em tal lugar, mas ninguém viu nada. Como é que você vota em algo que você não sabe o que vai fazer, quanto custa? Você tem algum projeto por Santa Maria? Se tinha, por que não foi implementado ainda, se está com dinheiro? Se o dinheiro foi garantido pela Câmara de Vereadores.
Transporte público, tirar a isenção de transporte, de taxa de INSS ou de ISS, tiraram, demitiram os cobradores, deram um auxílio, um subsídio durante um ano, aí não sei se você está pagando, chegou o subsídio do governo federal, e daí, melhorou alguma coisa? Nada, não melhorou nada. Eu quero que alguém me diga o que melhorou dessas obras que foram feitas de lá para cá, da qualidade do transporte público, as pessoas deixaram seu carro em casa. Não tem, porque não foi feito o projeto de forma correta para a população. Pede o dinheiro para depois apresentar o projeto, né? Pega o dinheiro e depois apresenta o projeto. Aí, se o projeto não cabe ali, também já aprovou, vamos usar em outra coisa. Isso não pode. Isso tem que se resolver. Então, aqui em Santa Maria, não sei por que não resolver esse problema daqui. É como você mesmo falou, né? Às vezes vai no 17 de março, tem uma coisinha ali, uma coisinha pontual, mas de infraestrutura mesmo, que são os corredores, são as avenidas principais, que é o que traz o movimento, a segurança, a população não faz. E Navarro, e pelo que eu estou vendo, não está nem em mente, está fora de cogitação, qualquer coisa a respeito dessa questão das calçadas, em relação às ciclovias, em relação ao alargamento das vias, não está no plano deles, até porque eles deixaram que houvesse um crescimento desordenado. Enfim, é algo que a gente sabe que agora não vai vir. É um assunto, uma questão que a gente tem que colocar, expor sempre e brigar que de repente, mais tarde, chegando um gestor que queira realmente reorganizar isso aí, a gente consiga. É mais complexo? É. Porém, na fala de Navarro, é possível. Tá certo? Com certeza, não tem dúvida. Toda cidade do mundo evoluiu, cresceu, se organizaram, porque é construção. Agora, o que a população tem que brigar agora? Claro, vai pedir as melhorias aqui, mas a peça fundamental que faz com que o prefeito não permita que aconteça de qualquer jeito é o plano diretor. Ele está comentando aqui que fala sobre. Que nunca sai nesse plano diretor, certo? Por que não sai? O plano diretor, para quem não sabe, muitas vezes a pessoa não sabe qual é a importância daquele documento. Aquele documento determina como a cidade tem que crescer, qual vai ser a largura das avenidas, onde vão passar as avenidas, como elas têm que ser construídas, quais são as áreas ambientais, quais são as áreas de construção, quais são as áreas de parques, quais são as áreas comerciais. Então tem uma série de infinidade de questões que planejam o crescimento da cidade e tem que ser atualizada a cada 10 anos. Já tem quase 30 que está precisando da atualização. Por que não fazem? Porque tem especulação imobiliária e podem construir do jeito que quiser, porque não está previsto na lei. Quando está previsto na lei, não podem fazer divergente do que foi planejado. Você está me entendendo? É melhor do jeito que está. Aí deixa do jeito que está, porque faz como quer, promete que vai fazer uma ruazinha ali, deixa o pessoal invadir e vai e faz a rua da largura que for conveniente para eles. As construtoras também têm interesse, muitas delas têm interesse nisso, porque tem terreno e ali ia passar uma larga avenida, né? Aí ele não vai poder construir tanta casa. Então aquilo ali, porque essa área, quando é definida no plano diretor, vamos supor que essa avenida aqui tem 2 faixas, está se projetado para 4 faixas. Naquela região onde tem as 4 faixas, ninguém pode construir nada. É proibido a prefeitura ver, manda, derrubar. Entendeu? Então essa organização e esse planejamento tem que ser feito no plano diretor. E por que não sai? Não sai não é porque é difícil não, porque a gente já deixou pronto. Quando terminou o governo do Dr. João, que eu qual fiz parte da SMTT, a gente deixou o plano diretor pronto, só faltava ir para a Câmara de Vereadores. Só quando o Dr. João estava doente, o plano de mobilidade pronto, a licitação de transporte público pronto. Por que não fizeram? Já passou o governo de lei. Por que não fizeram? Complicado. Quero saudar aqui a Diego, aqui os nossos ouvintes, né? Diego, amigo de infância, Deus abençoe, viu? Sempre estando conosco aqui. Sergipe Notícias está aqui com a gente. Peter Júnior, meu goleirão aqui, vai ser meu goleiro no X1 agora, sábado. Fui desafiado aí por Enos, assessor de Cícero, sábado agora. Quero dar um abraço à firma, na pessoa de Deise e o esposo, que faz esse belíssimo trabalho. BS Notícia também, que é o responsável Breno. Muito obrigado, Breno, também nos ajuda bastante. Vitor Menezes está conosco. E tem uma pergunta aqui, Sergipe Notícias, né, que cobre também a terrinha, cobre aqui a zona de expansão, traz muitas informações a respeito. Ele fala sobre a questão dos quebras-molas, que é a questão do redutor de velocidade também, que essas vias não tem redutor de velocidade em lugar nenhum, não tem semáforo, não tem nada, não tem radar.
não tem semáforo inteligente até para os pedestres. Aqui é horrível na Bala. Sobretudo em certos horários. Então foi colocado aqui. Isso aqui é muito perigoso. Então... E dentro, aí no Valadares, no Padre Pedro, também é complicado, as motos com muita velocidade, aí os moradores muitas vezes pedem quebra-molas, alguns até fazem por conta própria, mas quando solicita aparecer no TT, demora muito. Então, com respeito a essa questão de redutor de velocidade, a questão de semáforos inteligentes, enfim, o que é que pode ser feito? Porque não tem nada. Aquele semáforo, inclusive, quem fez o projeto foi ele, certo? Eu fui o técnico que escreveu o projeto do semáforo. Ele foi feito para o sistema de transporte para a cidade como um todo. Que bom, né? Excelente. Veja bem, desmistificando redutor de velocidade e quebra-mola. Olha, imagine que onde tem muito quebra-mola é porque tem infraestrutura ruim. Você é obrigado a botar um quebra-mola para forçar a redução de velocidade. Isso. Lugar de pedestre não é na rua, é na calçada. E tem que ter passagem de pedestres seguras em vários trechos da via. Aqui vocês vivem no caos, na Índia. Aqui você não tem calçada, aqui você não tem nem os quebra-molas, aqui você não tem ciclovia, aqui você tem lama, não tem sinalização nenhuma. É horrível. Precisa se reconstruir essa avenida inteira. Quebra-mola, redutor, inclusive tem locais que não pode colocar pela legislação. Onde você vê quebra-mola, é porque tem alguma irregularidade da própria infraestrutura local. O ideal é não ter quebra-mola. Tem uma situação, Navarra, aqui na área aqui, Valadares, Padre Pedro, que é uma área assim, de ruas internas, que aqui é um lugar muito alegre. Aqui é maravilhoso. Você chega aqui à noite, né, Claudio? Quando está ali nos ouvindo, tudo animado. É maravilhoso. Você vê as crianças brincando, as pessoas na rua sentadas. Então a rua é cheia de crianças nas internas. Aí tem gente que vem de moto, corre. Nesses casos aí, você não tem como sair derrubando tudo e consertando. Então você tem que avaliar cada avenida, cada rua, colocar o quebra-mola. Ele tem uma característica específica. Por exemplo, se for ladeira, não pode colocar. Porque muita gente, olha, veja, eu vou dizer alguns casos. Muita gente que queria ali na Maracaju, tinha lá que o pessoal brigou. Quando a gente chegou na SNTT, já tinha umas ações na justiça para colocar quebra-mola. E aí tem locais que não cabem, que passa muito caminhão, que passa infraestrutura, tem muitas construções que não são muito bem estruturadas. Nós estamos vendo um redutorzinho de velocidade, né? Então eu estou dizendo a você. Não estou dizendo que não cabe, eu estou dizendo que tem que estudar cada caso, certo? Redutor de velocidade pode se colocar paliativamente até se resolver o problema da avenida e acabar com o redutor de velocidade e botar alguma coisa que seja outra sinalização adequada para que os carros não consigam nem correr muito, né? E que o pedestre tenha um local dele caminhar. Teve casos de botar o quebra-mola e pedir para retirar depois da justiça. Você sabe por quê? Porque na hora que você bota onde passa caminhão muito pesado, aquela frenagem que o caminhão dá, você pode não sentir, mas ela vibra o solo. E as casas que são frágeis, começa a aparecer rachadura na casa inteira. Por quê? Porque aqueles caminhões, pensa que carreta passando aqui, freando, ele vibra, chega a vir no chão. Aquilo ali reflete na região todinha. Então, tem que botar quebra-mola, cada caso é um caso, não sei você, mas tem que pensar sempre na infraestrutura, certo? Então, ali é procurar SNTT, você tem que colocar. Não coloque quebra-molas irregulares, porque pode ser um problema ainda maior. Nas vias internas, pode ser que a população fica ansiosa, preocupada e se antecipa. Coloca com medo, né? Fica com medo. Aí, a questão dos quebra-molas aqui foi até uma denúncia, porque realmente aqui é perigosíssimo, mas recorre a... Ele é uma solução paliativa, porque está com a infraestrutura ruim. Vou dar um exemplo do local que fizeram a avenida agora, fizeram errado, ali na frente do Orlando Dantas. Aqui, depois da torre, ali naquele pedaço, já morreram 5 pessoas. Aí você vai ver o que é que está faltando, quebra-mola, eu vou botar radar. Não fizeram as calçadas. Não tem onde o povo andar, o povo é obrigado a andar na rua. Perigosíssimo. E eu vi o Renato Teles falando, não, porque o pessoal não passou na faixa. Meu amigo, para ele chegar na faixa, ele tem que andar na rua. Já começou errado. É um ouvinte assíduo, viu? Tiago Matheus, como muitos aqui, boa noite. É um cara guerreirão também na área de Barra Médica no Paraíso.
meu parceiro da Guarda Municipal de Aracaju, Cássio George, meu concorrente também na política, mas é um cara que busca seu espaço aí, um cara que também está há 20 anos, 19, 20 anos na Guarda também, assim como a gente. Muito obrigado, Cássio, pela presença, viu, por estar conosco novamente, estar com a gente. Para ele. Então, o Demir, um guerreiro aí, está com a gente, sempre nos ajudando, sempre participando. Henrique ontem foi num treinozinho ontem, viu, Jota? No X1, fui fazer um treino ontem com um cara de 22 anos, o cara botou para cansar, viu? Foi 4-2 ou foi 5-2. Eu fui dar um treinozinho porque sábado eu vou brincar ali com ele. Aí Henrique entrou aqui, Henrique novão, garotão. Muito obrigado, Henrique, por me ajudar ontem, viu? Sheila está aqui conosco, muito obrigado, Deus abençoe. Muita gente entrando. Nós continuamos aqui com Francisco Navarro, falando sobre os problemas da nossa terrinha em relação à mobilidade urbana, questão das sinalizações, em relação à questão do transporte alternativo, que vamos falar daqui a pouco, vamos abordar daqui a pouquinho. Vamos falar sobre também aqui sobre o consórcio, né, que está tendo agora do transporte, né? Vamos falar sobre isso. Mas espero que eu esteja usando seu linguajar adequado, você vá me pedindo para explicar, viu? Tá muito bom. Tá melhor que isso. Melhor que isso, só isso. Nós estamos. Porque assim, eu não estou também para analisar, é para agradar, não. Assim, dizer, olha, é para botar quebrar, para botar quebrar, não. Se tem que quebrar moto, tem coisa errada. Isso. Né? E se não tem, o povo está morrendo, está pior ainda. Exatamente. Né? Então tem que resolver. Exatamente. Ricardo, nós temos aqui alguns comentários. Gostaria de saber do amigo Navarro sobre a sinalização ali do próximo ao G Barbosa e o posto de gasolina Petrox. Temos também, precisamos de sinalização da pista, quebra-molas pintados, ciclovias, qual é a possibilidade de ter algumas aqui? Tem toda a possibilidade. Então temos algumas aqui notificações sobre esses assuntos aí. Tem outra notificação aqui de um ouvinte que fala o seguinte: existem já pedidos desde 2019 de quebra do sinal para o G Barbosa. O que é que o senhor acha sobre isso? Precisa de semáforo. No G Barbosa aqui na frente, G Barbosa aqui. Atrás, na passeio dele. Não precisa. Ali é uma região. Na verdade, aqui precisa de vários pontos de passagem de pedestre. Né? Você tem que ter essa sinalização, não tem para onde correr. Mas é porque a infraestrutura está tão ruim que até para você botar uma sinalização depende de alguns fatores que tem que ter na região. Né? Até questão de PCDs, por exemplo. Repare, como é que um cadeirante, uma pessoa que tem difícil locomoção, porque sempre associa um PCD ou uma pessoa que tem dificuldade de locomoção com um cadeirante. Mas um idoso é um PCD, uma pessoa com dificuldade de locomoção, uma pessoa com dificuldade de locomoção. Uma grávida, uma mulher grávida, um obeso, né? E tudo isso você tem que ter calçadas adequadas, você tem que ter a sinalização adequada, a ciclovia. Olha, tem coisa mais importante para o trânsito do que pedestre e bicicleta. Porque são, primeiro, saudáveis, Isso. é o que mais se utiliza, e junto com isso a arborização, porque nós vivemos numa cidade litorânea, que se não tiver, mas se tiver arborização, não tem lugar mais gostoso de andar, porque a brisa do mar ajuda. Então, é bom para a saúde, é boa para a população, e é prioridade na lei, viu? A lei de mobilidade urbana define o pedestre, o transporte público, né? E os transportes não motorizados, a bicicleta, são prioridades. Quando você vai fazer uma avenida, o que não fazem, pensam primeiro no carro, e na verdade tem que dar primeiro no pedestre. Exatamente. Entendeu? O que sobra vem para o carro, e o transporte público prioridade. Sempre. Onde tem transporte público de qualidade, cidades que tem transporte público de qualidade, crescem 4 vezes mais rápido do que as cidades que não têm. Bairros que são desassistidos pelo transporte público de boa qualidade são bairros mais sofridos no comércio, são bairros mais sofridos em tudo. Por quê? Imagine o corpo humano. Você tem vários órgãos. Se você, por acaso, o sangue deixar de chegar bem em um órgão, aquele órgão vai ficar deficitário. Assim é o transporte público, é quem leva as pessoas de um ponto ao outro. Se botar uma grande loja aqui no Santa Maria, por exemplo, o empresário vai se interessar em colocar uma grande loja aqui se as pessoas não têm como chegar com facilidade. E nessa via tá difícil, viu? Não chega, aqui tá horrível. Precisa Tá difícil aqui para Ioese, porque não tem estacionamento. Tanto projeto que estão fazendo aí, tanto dinheiro que gastaram,
Né? O terminal lá do centro, por exemplo, tem 2 bairros daquela que não funcionam. O que foi projetado era 2 vezes maior do que aquilo. Pô, gastou um dinheiro lá para fazer uma coisa que não deu resultado, infelizmente não deu. Precisava mudar, melhorou do que estava, melhorou, mas não resolveu. Né? Reasfaltando um monte de avenidas que já estão asfaltadas e aqui abandonadas. E a nossa terrinha, infelizmente, é abandonada porque os recursos é jogado para onde Mas na hora que não precisa. aparece aqui, Já estão aparecendo, Né? já estão aparecendo. Com respeito a essa pergunta aí do ouvinte, que na verdade é uma constatação, né, da nossa terrinha, que é com respeito ali ao semáforo, que é uma reivindicação antiga. precisa. Que já Tem foi- colégio ali próximo. Tem colégio. Tem muita, ali é muito movimentado, é complicadíssimo ali. Aí a gente chama atenção a esse Quando você MTT. perguntou? Lembra dele? O nome dele? E tá aqui, ó. O amigo aí que perguntou, ele está com toda a razão. Isso aí, não só naquele ponto, mas em todo o decorrer da vida. Aqui tem uma feira aqui do lado. Nós temos aqui um monte de colégio, temos um monte de pontos que chama de interesse. Áreas de interesse, de geração de tráfego. Claudionor Santana. Pronto, Claudionor, um abraço, parabéns pela pergunta. E a todos perguntaram, né, mas Você falou na feira aí, a Arleide também tá aqui. A Arleide tá tem ao muito vivo mais na perigoso live. que devia ter uma estrutura aqui do que próximo a uma feira, né? E uma feira tradicional daqui do bairro. É uma né? feira antiguíssima. Você não tem aqui, você anda com medo que é um passando na sua frente, outro passando, não tem sinalização, não tem. Tem um semáforo que a gente chama de botoeira. Vou dar um exemplo que a gente tinha, negócio de quebra-mola, inclusive, até para dar exemplo. Ali onde é Orlando hoje, que está desses acidentes que tiraram lá, botaram aqui lá, tiraram as calçadas, né? Não fizeram as calçadas, tiraram aquele canteiro do meio, né? E acabaram e não construíram as calçadas. Ali tinham 3 quebra-molas, eram 4 quebra-molas. Tinha acidente a vida toda. Mas por quê? Porque as pessoas confundem o quebra-mola com a passagem de pedestre. Não. O quebra-mola deixa a passagem de pedestre muito mais perigosa e para o trânsito. Por quê? Porque nem tem a ver no pedestre, nem tem a ver no carro. O pedestre está contando que o carro vai ver ele, vai parar, e o carro vai tentar passar esperando que o pedestre não ultrapasse. E para tudo. O que tem que ter? Um semáforo ou a botoeira. Foi o que a gente fez lá. Tirou os quebra-molas, botou as botoeiras. O que é a botoeira? É aquele semáforo que você aperta o botão e aperta. E ele para. Ou ele faz o sincronismo para que toda vez que para a avenida inteira, só para os pedestres atravessarem. Depois volta, para a avenida inteira para os pedestres atravessarem. Isso faz com que o pedestre tenha conforto e segurança para atravessar. É o que precisa aqui nessa avenida. Nós vamos falar aqui um pouquinho dos ouvintes aqui, a entrada deles, e vamos com uma música daqui a pouco, quando terminarmos essa de anunciar os que estão nos acompanhando, que é muita gente que entra, que interage com a gente. Nós queremos dar as boas-vindas aí a Vitor. Muito obrigado, Vitor. Deus te abençoe. Daniele Gomes, muito obrigado. Cleber do Gesso, aqui conosco, Everaldo. Aqui o Claudemir, ele fala sobre as placas de sinalização, que não tem. Inclusive, Navarro, se nós irmos para uma música e retornar daqui a pouco, aqui entre a rua B4 e a via Alessandro Alcino, B4 e conjugando com a auxiliar 1, ali é difícil, é complicado, porque quem vem de lá para cá, corre risco de causar acidente, já teve acidente. E até os pedestres têm dificuldades, ali tem que ter alguma coisa. É aqui em frente à padaria de São Antônio, né? Santo Antônio. Sim. Ali é complicadíssimo ali, então tem que ter alguma coisa ali. A gente volta a falar sobre isso. Virtualnet, provedores aqui com a gente, entrou. Muito obrigado pela presença. Edson Correia, até Conceito Veículos entrou aqui, viu? Chegando aqui, seja bem-vindo. Meu parceiro da Guarda Municipal de Aracaju, Elton Eloy, meu brother. O cara aí também, guerreirão aí, estou comigo praticamente na Guarda Municipal de Aracaju. Muita gente participando. Então, antes de nós irmos para uma música bonita, a música que é a nossa oração, que nos fortalece espiritualmente. Navarro, aqui, como a gente falou, entre a Rua B4 e a Auxiliar 1 e Alexandre Alcino, as vias se encontram. E aí tem gente que não consegue saber qual a preferência. Ela já teve acidentes e corre risco de ter acidente. Não está sem sinalização nenhuma. Tem uma placa de pare somente, mas isso é insuficiente. Ali eu acredito que deveria ter até um radar, ou até um semáforo mesmo. Alguma coisa tem que existir. Aí nós
Queremos dar um alerta aqui para esse MTT, para a Prefeitura de Aracaju. Já formalizaram o pedido para lá? Já tem pedidos, já foi feito gravações, vídeos ali a respeito daquilo ali. Inclusive, nossos representantes, eu sempre digo, não há problema nenhum em a gente falar. Os nossos representantes, tanto as lideranças comunitárias como os vereadores que moram aqui, como Cícero e Bigode, têm pedido. Mas a gente, como nós ainda somos fracos politicamente, isso é uma verdade, então muitas vezes só fica nos pedidos, porque a população precisa fortalecer os seus representantes. Quem fortalece é o povo. Se o povo não fortalecer, eles vão ficar só pedindo. Eles vão deitar e rolar. Olha, essa MTT ela tem a obrigação de dar pelo menos uma resposta e dizer o planejamento que ela vai fazer. Se acontecer, claro que existe uma limitação em termos de você atender tudo. A gente sabe que a cidade toda precisa de questões, mas você não pode também deixar a população sem saber o que está acontecendo se você tem um planejamento. Diz, olha, o seu projeto está na demanda, nós estamos providenciando e dá um prazo. Diz, olha, vamos entregar o projeto, vamos tentar fazer a sinalização lá, ou as modificações que precisam ser feitas, mas ela tem a obrigação. E eu falo com tristeza que eu tenho pedidos que levou 2 anos e meio para me entregar uma resposta. Lá, eu pedi agora recentemente informações sobre transporte público, sobre a tarifa de ônibus, sobre as ordens de serviço. Já tem 2 meses, vou ter que entrar no Ministério Público, pedir para a Justiça para eles não obrigarem a me dar, porque uma informação pública. Eu preciso analisar a planilha. Foi votado o aumento de... Olha, você cidadão que utiliza transporte público, saiba que a Câmara de Vereadores e o prefeito votou o aumento anterior, esse de 4,50, sem ninguém ver a planilha. Isso é um absurdo. Está na confiança do que o prefeito fez e aprovou, sem ninguém ver. E a gente pede e não entrega. Tem que pedir na justiça. Como é que você vai validar se aquilo ali foi feito o cálculo correto? Se está batendo, você tem que analisar. Isso é uma obrigação, isso é informação que não é que eu não fiz parte, tirando essa parte de política, mas esse trabalho foi passado para a Câmara de Vereadores, a liberdade deles analisarem e fazerem os questionamentos. Foi tirado. E isso voltou como sua decisão do prefeito. Tá aí, viu? Tá aí Isso é complicado. Francisco Navarro trazendo a visão técnica das coisas e infelizmente a coisa não tem andado como deveria, mas vamos continuar batendo, martelando até um dia acontecer, e isso só vai acontecer, não vai adiantar se o povo não se alertar. O povo é responsável para mudar qualquer coisa. Quem elege é o povo. Quem elege é o povo. Vans Autopeças, na pessoa do nosso amigo, nosso parceiro Galdino, diz: essas vias da nossa terrinha é uma vergonha, e é verdade, infelizmente. Então entrou aqui o nosso pastor Saulo Eloy. Não, desculpe, o pastor Saulo Cruz. Deus abençoe, viu, pastor? Ele se parabéns por esse programa. Muito obrigado. Nós vamos de música para elevar nossa alma. Nós aqui colocamos para os ouvintes refletir. Vamos de música, Abner. Daqui a pouco a gente volta com Francisco Navarro.
Conexão Terra Santa. Estamos de volta com Conexão Terra Santa e com o nosso convidado, que nós estamos batendo um papo aqui descontraído e técnico, né? Porque a gente aqui recebe uma aula, como sempre, de quem entende, e isso é bom pra gente. Nós queremos que a nossa terrinha melhore cada vez mais e trazendo pessoas que conhecem é fundamental. Tem uma pergunta aqui de Vans Autopeças, falando sobre as vias que foram reformadas e que retiraram as ciclovias e as calçadas. Será que cabe algum tipo de processo contra a prefeitura? Eu já votei na justiça. Eu entrei no Ministério Público quando estava construindo. Por exemplo, aquelas logofaixas ali, são todas ilegais. Aqueles abrigos ali, eles são muito perigosos, porque a logofaixa projeta o carro para cima do abrigo. Perigosíssimo ali. Ali é muito perigoso, já tiveram vários acidentes. Aqui no Orlando mesmo, ali na avenida, tiraram o canteiro central, né, tinha que tirar, porém tem que fazer o alargamento e o acostamento, né, as calçadas, não tem calçada lá. Onde você não tem, lugar que não tem, onde o pedestre andar, tem acidentes graves. Já morreram 5 pessoas. Quer dizer, você liga para as pessoas, você vai no Ministério Público, você denuncia no rádio, parece que nada acontece. Peraí, meu amigo, está errado, foi feito errado, a prefeitura é responsável pelos acidentes que estão acontecendo, porque ela não cumpriu a legislação, a lei. A lei diz que tem que ter, inclusive, o plano diretor naquela região. O plano diretor diz que é obrigatório ter 2 metros de calçada. O rapaz aí da moto, como é o nome da loja aí? Vans Autopeças. Do Vans Autopeças, tenho certeza que se ele for fazer uma reforma lá na lojinha dele, a prefeitura vai exigir de tudo para poder aprovar o projeto dele. No entanto, a própria prefeitura não cumpre a lei que ela mesma cobra das pessoas. Ele vai ter que ter um banheiro acessível, ele vai ter que ter rampa, ele vai ter que ter 2 metros de calçada, ele vai ter que ter uma série de fatores, a depender do tamanho da loja, vai ter que ter tantas vagas de carro. No entanto, a prefeitura não fez nada disso nas suas obras. E aí? Você vai cobrar de quem? Se o Ministério Público tem 2 anos e meio que eu botei lá. Vai para a justiça quando vai terminar? Quando vai morrer quantas pessoas? E essas mortes, a responsabilidade de quem? É complicado, né? Morreram 5 no hospital ali, eu não sei, lembra do incêndio? Sim. Por causa da instalação elétrica? Sim, quem foi que instalou? Teve algum projeto? Foi um laudo? Foi uma fatalidade? Alguém foi responsável por aquilo que devia. Não tem servidor público de graça, ninguém está fazendo favor, não. Estão ganhando e ganhando bem. Tem que ser responsável por essas questões, por descaso do poder público. Está aí a pergunta respondida por Navarro a respeito dessa questão. Cabe sim ação na justiça, ele mesmo já entrou, certo? E eu sei que a população ela, muitas vezes não quer recorrer, muitas vezes não quer entrar, tem receio. Os nossos representantes, infelizmente, também têm os receios deles, por conta dos Receio acordos. ou conivência. Infelizmente, se une ao poder de tal forma que muitas vezes só faz os meros pedidos e não entra com ações no Ministério Público para exigir algo que é direito da população, tá certo? Então, é um problema sério também essa questão. Nós vamos, esse papo descontraído, a gente já está... Eu já ia puxar outra conversa por causa disso, mas se eu puxar, ele perde o tempo. Não, eu estou falando dessa questão política, né, que o que a gente vê no mundo político é o seguinte: ninguém quer mexer com ninguém que está no poder. Mas não quer mexer, não é porque vai se indispor, não, é porque não quer perder uma oportunidade de mais na frente ser chamado por algum motivo. Então, tudo, a maioria, que claro não são, muitos são oportunistas. Ele sabe que está errado, ele sabe que ele deveria contra isso, mas ele não vai. Por quê? Tem um carguinho aqui, tem um carguinho ali, ele pode ser convidado para uma coisa, ele fica nisso. E aí vai no banho-maria e a população é que se arrebenta. Infelizmente, lamentavelmente, essa situação é complicada e a gente fica só pedindo a Deus que chegue alguém realmente, um gestor que pense realmente no povo. Se chegar um dia, a gente alterna um gestor bom, vários gestores ruins, né? E para encontrar um gestor bom, muitas vezes, pensando no ser humano, é difícil pra caramba. Mas não tem desculpa para quando se repete o ruim. Exatamente. E errar, a gente pode errar. Eu votei em fulano, pensei que ia fazer isso, não fez, não voto mais nunca nele. Não tem que dar oportunidade mais não, chama outro. Justamente. Conscientização do povo. As pessoas têm que aprender a
a escolher bem seus representantes e usar a força que tem, o poder que tem, para a gente mudar essa realidade. Só estamos nessa situação, com esse crescimento desordenado, com tanta coisa precária, faltando tudo na nossa terrinha, porque a população, infelizmente, ainda não se posicionou como deveria politicamente. Mas nós estamos no caminho certo na conscientização. Mas vamos falar sobre um tema que nessas últimas semanas, aí, na verdade esse último mês, que é a questão da legalização do transporte alternativo. Só para relembrar, o Santa Maria tem muito tempo com esse trabalho. Infelizmente, os profissionais trabalham de forma irregular, foram perseguidos durante muito tempo, né? Tiveram apreensões dos seus carros, não conseguem renovar sua frota e precisa levar o seu pão nosso de cada dia para sua casa. Agora, como a gente sempre fala, surgiu uma luz no fim do túnel, né? E surge sempre, mas esquece muitas vezes. Só que dessa vez, pelo que eu estou vendo, esboçaram uma reação que parece que vai adiante, porque há um grupo de oposição na Câmara Municipal de Aracaju, que isso para mim é legal, uma oposição pró-povo, que pode sim legalizar o transporte alternativo na zona de expansão, né? Aqui no Santa Maria, zona de expansão. E aí, nós queremos falar aqui com Francisco Navarro a respeito dessa questão. Francisco Navarro, o que é que você tem a falar a respeito dessa situação, desses trabalhadores que fazem esse trabalho aí de forma precária, irregular e sofrida? Vamos lá. O que a gente entende como transporte alternativo? Aplicativos, pessoal que está fazendo táxi, lotação, né? Pessoas que estão fazendo de qualquer maneira, né? Temos que sair pegando o pessoal na rua e prometendo levar para algum lugar, né? Então você tem que primeiro ver qual é a situação que está aquele bairro pelo transporte público convencional. Está mal atendido, não é isso? Precisa se melhorar. Eu não vejo problema nenhum em legalizar ou criar fazer a autorização, desde que siga alguns critérios para determinadas regiões. Por exemplo, táxi de lotação. O que é o táxi de lotação? Uma linha que eles criam para determinada área, o transporte público não chega bem. Aqui só tem uma região, se não me engano, é a norte, no lembro de cabeça. Nem outras regiões não tem, mas o ônibus também não chega. Se você não consegue chegar com o ônibus adequado, por que você não resolve com os transportes alternativos, né? Por trás disso tudo está o sistema de transporte convencional, que não quer que ninguém entre lá para poder todo mundo pegar o ônibus. Só que o serviço que tem no ônibus não presta, infelizmente. Mas pode não prestar por vários fatores, não só por culpa de empresa ou esse tipo de coisa. Pode ser que não tenha uma demanda específica que precise, pode ser que não tenha via adequada, né? Pode ser uma série de fatores. Eu sou a favor que façam a legalização de qualquer tipo de transporte que venha facilitar a vida do cidadão. O foco nunca deve ser a empresa ou o empregador ou o cidadão que está usando o transporte ou que usa o transporte conforme ele trabalha. Também, porém, o foco é o cidadão. Ele é que vai escolher o que ele quer. Cabe à prefeitura de lotação, seja pelo aplicativo, seja pelo transporte público, seja de bicicleta, qualquer coisa. Eu sou a favor que aconteça, não vejo por que não fazer essa legalização. Se não está acontecendo, é porque interesses terceiros estão envolvidos, porque senão fazia isso. E o interesse terceiro, naturalmente, quando você abre espaço para mais alguém entrar no mercado, é porque você está dificultando o outro. Mas se o outro está fazendo um serviço que não presta, paciência. Melhore o seu serviço para poder você ganhar aquele público. Quem tem que decidir é o usuário. Por que é que o Uber ou os aplicativos cresceram muito em relação ao táxi? O taxista tem que avaliar isso. Ele já avaliou, muitos já migraram, né? Por que fizeram isso? Porque o modelo do táxi antigamente era um. Se evoluiu com a internet, se evoluiu com outros modelos de transporte e o pessoal avançou e o táxi ficou parado. Se o táxi tivesse já aplicativo, que buscasse a pessoa em casa, a pessoa já soubesse quanto ia pagar, sabia o trajeto, tudo certinho, não tinha aparecido os aplicativos. Apareceu porque se acomodaram.
Né? E agora, o que fazer? Tem 10 mil usuários aí de transporte usando, vai jogar esse pessoal tudo para fora? Vai desempregar todo mundo? Não. Vamos tentar regulamentar para que nem o táxi também seja penalizado e ele melhore o serviço dele, como também não pode desempregar esse pessoal. Então, tem alternativas e eu sou a favor de que faça a legalização. O Navarro falou que um dos fatores que muitas vezes impede que o transporte alternativo seja legalizado na zona de expansão é a questão do transporte convencional, que infelizmente pressiona, e aí o prefeito muitas vezes não quer levar adiante a pauta, e aí chama a atenção dos seus aliados, né, da situação, e infelizmente a coisa não avança. Por que surgem os transportes alternativos? Por causa da ausência. Porque o transporte principal não presta. Não presta, é precário, é ruim. Não existia. E não chega aonde deveria. Não chega onde deveria. O táxi lotação, o transporte alternativo, vai aonde o táxi convencional não vai, onde o transporte convencional não vai. Não pode ser uma coisa solta também. Qualquer um faz, porque tem questão de segurança, você tem que ter que, as pessoas têm que ter um carro que esteja nas condições adequadas para prestar aquele tipo de serviço. Então tem que ser uma coisa organizada. Não pode ser também manda morro. Mas você tem que organizar, porque a intenção da prefeitura é resolver o problema da população que precisa de transporte lá. Então é isso aí, né? Nós precisamos que seja realmente regularizado, precisa legalizar, precisa, né? É necessário, são muitos anos sofrendo, nós temos que aumentar essa corrente aí para pressionar o prefeito. Eu sei que infelizmente o povo ainda não está com essa força toda para que eles decidam pelo povo, decidem da forma que eles querem, ainda é assim, né? Nós vamos repetir. Agora o grupo de situação se uniu uma quantidade de vereadores para tomar uma decisão para o povo. Isso é maravilhoso. Tomara que faça isso mesmo. Tomara que faça isso mesmo. A única pergunta que eu faço é o seguinte: se é uma coisa que vai agradar a muita gente, porque a ideia é agradar o usuário, claro que não vai tornar inviável os demais transportes, mas é agradar o usuário. Se é uma coisa popular, que vai ajudar a comunidade, vai ajudar as pessoas que fazem o transporte, sua remuneração, por que não acontece? É a pergunta que eu faço. Por que não acontece? Porque existem outros interesses que impedem que isso aconteça. Quem é o maior interessado para que isso não aconteça? Aquela população que fica sempre usando o transporte convencional. Então precisa se arrumar o transporte convencional para que os outros possam trabalhar tranquilamente. Então, se o transporte convencional não funciona, né, vamos dar... Eu vou falar uma coisa aqui, que, assim, uma vez eu quero deixar claro, eu não sou contra o transporte ou as empresas, ou a prefeitura. Eu acho que tem que fazer um trabalho sério para poder trazer um transporte de qualidade para as pessoas. Mas, quando você vai para um evento, isso para mostrar como essa prefeitura ela trabalha para melhorar o transporte público. Quando você vai num evento que trata de transporte público, que é de interesse em transporte público, por exemplo, o consórcio que está criando agora, não estava nem presente o prefeito, nem estava presente ninguém da SMTT. Quem vai? As empresas de ônibus. Eu fui convidado já para ir para a Câmara de Vereadores para falar sobre o trabalho de transporte público da cidade. Não tinha ninguém da SMTT, não tinha ninguém da prefeitura. Quem estava lá respondendo o transporte público eram as empresas. Mas assim, as empresas não são responsáveis pelo transporte público, elas são empresas que estão com autógrafo de poder usar as linhas, mas quem é responsável é a prefeitura. Jamais as empresas deviam estar presentes nesses locais, porque é uma decisão gerencial do prefeito e das suas equipes, entendeu? As empresas só vão executar esse serviço. Claro, elas são parte importante, podem também participar ali como co-participativa, mas não como intuito principal. Aí não dá, né? Pessoal, o papo tá bom, já estamos discorrendo praticamente do horário, já estamos até passamos o nosso tempo. Nós já falamos basicamente de quase todos os assuntos, na verdade todos os assuntos pertinentes aqui à nossa terrinha. Nós falamos sobre ciclovias, calçadas, sinalizações, semáforos aqui que são importantes, falamos sobre a questão do transporte alternativo, enfim, falamos de muita coisa
importante da nossa terrinha, que agora a gente precisa, mais uma vez, continuar abordando isso, pressionando, criando documentação, né, requerimentos, enfim, documentos importantes para que a prefeitura possa atentar para a gente resolver esses problemas. A gente tem que resolver. A prefeitura tem que trazer uma solução. Essas vias estão muito apagadas, não tem sinalizações, nós não temos semáforos, nós não temos radares inteligentes, nós não temos nada nessa via e é arriscadíssimo em alguns horários aqui da nossa comunidade. Portanto, Prefeitura Municipal de Aracaju, atenção aqui, tá certo? Nós queremos agradecer ao nosso convidado Francisco Navarro por aceitar aqui o convite, de vir aqui, de contribuir conosco. Nós agradecemos, Francisco Navarro, muito obrigado, Deus te abençoe, que Deus te guie, te guarde, que te leve em paz para sua casa, viu? E espero contar com você para nós dialogarmos de forma técnica daquilo que é necessário. Quando a gente tem uma dúvida e precisa de uma orientação técnica, vamos recorrer a quem conhece, viu, meu irmão? Muito obrigado, Deus abençoe. Eu agradeço, eu fico lisonjeado com o convite. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Sempre que vocês precisarem, pode contar comigo, venho aqui com o maior prazer. Né? E espero que tenha sido objetivo e tenha tirado dúvidas, né? Porque é um tema muito amplo, né? A gente sabe que muitas questões de trânsito ainda fica devendo falar, mas é algo que eu gosto. Então, sempre que precisarem, pode contar comigo. Deus abençoe vocês, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Nós vamos terminar o programa com uma reflexão da palavra do Senhor. Nós vamos trazer uma reflexão que fica em Gênesis, tá certo? Capítulo 11. Nós vamos falar aqui sobre um tema importante, uma reflexão básica. Nós sempre trazemos uma reflexão da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Infelizmente, a gente tem a mania, né, de sempre quando tem uma coisa que não dá certo, a gente atribui o erro ao outro. A gente muitas vezes não quer olhar para nós mesmos e ver que também podemos estar errados naquela situação. Isso pode acontecer no relacionamento, no casamento, pode numa amizade, pode ser no emprego, em qualquer área a gente pode de repente não olhar os nossos erros e culpar as pessoas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 11 diz o seguinte: Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É uma sucessão de atribuições de responsabilidades. Deus se dirigiu a Adão perguntando por que ele fez aquilo, e ele não culpou a mulher simplesmente, ele culpou o próprio Deus. A mulher que tu me destes, Deus entra nisso aí também. E a mulher atribui ao diabo. Sempre nós atribuímos a alguém. Infelizmente é assim. Acontece alguma coisa nas nossas vidas, a gente se chateia, se irrita, culpa tudo, a tudo e a todos. Lamentavelmente é assim que acontece. E eu quero dizer para todos nós: quando acontecer algo, primeiro olhe para você mesmo. Veja se também você não é responsável por isso. Se você também não está cometendo alguma coisa, algum erro. Porque nós também podemos cometer. Inclusive, até na forma que tratamos, muitas vezes de forma áspera, ignorante, arrogante, dura. E a gente diz: eu só sou assim porque você é dessa forma. Se você não agisse desse modo, eu não agiria dessa forma. E aí a gente sempre diz: eu sou ignorante, eu sou impaciente, eu agredi, eu fiz porque você foi dessa forma. E na verdade nós somos o que somos porque também nós temos a nossa parcela de contribuição de erro. Nós também temos que enxergar quem somos. Se somos pacientes, se realmente também cometemos os erros.
Porque não é a ignorância do outro que tem que ser justificativa para a gente exagerar no tratamento. A pessoa vem com uma palavra e a gente vem com uma agressão. A pessoa nos dá um beliscão, a gente dá um soco, ou muitas vezes até mata. Então nós temos que enxergar quem somos e os nossos comportamentos, para a gente não ficar atribuindo também tudo a todos. Vamos enxergar os nossos erros também, em tudo. No seu relacionamento, está dando certo, não está dando, por que não está dando? A culpa é de quem é? É de todo, é dos dois, ou é minha, ou é dela. Mas conversando, sentando, e eu sempre dizia, e sempre falei para todo mundo, eu tenho um hábito, eu nunca acabo com relacionamento, eu sempre acabo com o problema, se depender de mim, é claro. Porque muitas vezes o problema só é solucionado se os dois quiserem. Se não acontecer isso, não tem como resolver. Mas eu tenho como filosofia resolver o problema e não acabar com o relacionamento. Eu trabalhei isso, Deus me ensinou a fazer dessa forma e sempre enxergando o que eu sou. Por que está acontecendo isso? E eu vou dizer aqui, voltado para o relacionamento. 80% dos relacionamentos que não dão certo, a culpa é das pessoas, é deles. E por coisas banais, por coisas muitas vezes que não tem fundamento nenhum, não tem importância nenhuma. E se a gente olhar e ver o que é que eu sou naquilo, o que eu estou fazendo, você pode entender que você vai ver o seu problema. Quando Deus chegou a Adão culpa Deus e ele não se responsabiliza. Ele não diz, eu fui culpado. E outra, quando você ama muito o outro mais do que a Deus, faz você muitas vezes até se apegar ou muitas vezes ficar ao lado daquela pessoa, ou escolher aquela situação, porque nós temos isso. Adão era tão apegado a Eva que, por conta do erro, ele cometeu o erro com ela cometeu primeiro e ele foi e cometeu, porque Deus tem orientado os dois. Mas o amor à mulher leva muitas vezes a gente a amar mais a Deus do que a ela do que a Deus. E Adão tem esse amor mais por ela do que por Deus, e infelizmente atribuiu a culpa a Deus, e assim foi sucessivos erros. O homem tem que se culpar por seus erros. Do que se queixa o homem? Segundo a palavra de Deus, se queixe o homem do seu pecado. Tá certo? Então fica aí essa palavra para nós, para que nós possamos meditar. Veja onde errou, veja qual é a sua culpa, qual é a sua responsabilidade, onde você está falhando, para não querer culpar a Deus e aos outros. Queremos agradecer a todos que nos ouviram, que participaram através do aplicativo da FM Santa Maria Oficial, através do nosso Instagram, através das ferramentas que nós temos. Agradecemos aqui até do Moreno, que entrou, né, está comparecendo, participando, pode vir, está conosco. Obrigado, Luciano. Nicolas, você é bênção, viu? Muito obrigado por estar participando conosco. Ele traz uma mensagem aqui dizendo assim: e a nossa comunidade, meu vereador Ricardo, como fica em relação ao transporte público? Uma pergunta no finalzinho. Quais são os projetos? Aninha Souza entrou também, Iraldina, e entrou também aqui Daniela Oliveira também, viu? A nossa comunidade da semana passada, participando conosco. Muito obrigado, foi bênção também a entrevista com ela. Silvan, muito obrigado, Silvan. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado aqui, tem uma pessoa que passou por aqui. Fernando do Povo, né? Fernando, pessoal do Povo, muito obrigado. Do Povo. Ítalo Veloso, muito obrigado. Enfim, muita gente participando, muita gente entrando. E sobre isso, já no finalzinho, Nicolas, o transporte público é precário também, falta ônibus, muitas vezes a frota ela é obsoleta, infelizmente, né? E precisa, aí a gente não botou direito assim, de forma ampla, mas falta o consórcio, né? E falta também a licitação do transporte público, mas a licitação não vai resolver o transporte não, viu? Eu vou adiantando. É o contrato. Vamos fechar a questão. Tem que falar sobre isso depois. Mas vamos fechar a questão com esse assunto final e aí a gente encerra o programa. Bom, a dúvida seria o que precisa fazer para mudar o transporte, né? Para resolver a questão do transporte público. Veja, o transporte ele tem alguns pilares que tem que resolver. Primeiro é a infraestrutura. Você tem que ter os corredores e a adequação das avenidas para receber esse transporte.
população de Aracaju não faz ideia do que é um transporte de qualidade, que está acostumada com porcaria, está acostumada com coisa ruim, falta de atraso. Tem que, a licitação é um dos itens que tem que ser, que na verdade é só para ter um contrato, para que as empresas sejam obrigadas a cumprir, e a prefeitura também pelo lado dela. Tem que fazer todo o remanejamento das linhas para adequar a situação da cidade. E você ter, naturalmente, a segurança e o conforto do usuário. Então são 4 pilares que você precisa ter. A gente não tem nenhum deles. As avenidas não são adequadas. Os corredores que fizeram não ligam nada a lugar nenhum. Porque um corredor tem que começar em terminal e terminar em outro, senão não é corredor. Só fez o alargamento de algumas vias e colocou aquilo como corredor, não é corredor. Você tem que refazer, mudou algum ônibus na rua? Não. Só adaptaram para que você andasse um corredor no meio, outro no canto, mas não mudou absolutamente nada. Então, meus amigos, tem que fazer um outro sistema. Só vou botar um número para vocês entenderem. Aracaju tem uma capacidade de transporte do UBRS, que é esse sistema que a gente tem hoje aqui, que é o ônibus convencional, com esses corredorzinhos, ele tem uma capacidade de 4.800 passageiros hora sentido. É um número, uma referência. A cidade já está com 6,5. Significa que esse sistema que está aí, que renovaram, né, que fizeram algumas coisas, já não comportavam. É como você ter uma família com 5 pessoas e um carro de 4 pessoas. E você comprou um carro de 4 pessoas, ou pintou o seu carro. Vai ficar sem funcionar do mesmo jeito, para que as pessoas entendam. Consórcio que está aí, essa briga de consórcio, não sei, para que serve o consórcio? Para poder fazer a licitação, vai ter que envolver, porque aqui está Socorro do lado, está São Cristóvão e está Barra. Aracaju não pode fazer a licitação sozinho, porque se fizer a licitação sozinho, o que vai acontecer? Para você ir para Socorro, vai pagar uma tarifa diferente. Para você ir para Barra, vai ter que pagar uma tarifa diferente. Para ficar integrado, precisa criar o consórcio, que é a união desses 4 municípios, mais o governo do estado, que aí vira uma empresa à parte que vai cuidar do transporte, e essa é a empresa que vai fazer a licitação. Então, depois de uma oportunidade, a gente fala só sobre o transporte público, porque tem muita coisa. Tá aí, ensinamos um pouquinho sobre o transporte público. Vou ficar do lado de vocês, Muito obrigado, Francisco Navarro, pelo conhecimento exposto. Deus abençoe. Finalizamos agradecendo a Tamara, a Roberto Santana, a Anderson Silva aqui, meu comandante Anderson Silva, obrigado, a Guarda Municipal. A gente precisa dar um gostinho para o aracajuano, o sergipano, ter um transporte de qualidade. Ele tem certeza que o ônibus vai passar na hora certa e chegar na hora certa com segurança e conforto. Com certeza. Silvana, muito obrigado. É Silvana que entrou aqui. Deus abençoe. Deus abençoe os nossos ouvintes, aqueles que participaram. Estamos finalizando mais um programa Terra Santa, na graça de Deus. Até quinta-feira, se Deus permitir, nós teremos um outro convidado falando sobre outras questões. Até mais. Um abraço. Obrigado, Jota. Obrigado, Tauan. Obrigado, Abner. Obrigado, Cabulô. Obrigado ao nosso convidado, Francisco Navarro. Até mais. Encerramos mais uma edição. Programa Conexão Terra Santa. Até nosso próximo encontro, todas as quintas-feiras, às 19 horas.